dia, queridos alunos do sexto ano. Estamos aqui em mais uma semana de estudos. Vocês estão bem? Espero que estejam bem, estejam em casa. E vamos concluir o nosso capítulo 4. É assim? Hoje nós teremos a aula 2 do capítulo 4, que vai tratar sobre os agentes externos. Lembram? Na aula passada, a gente trabalhou, estudamos a estrutura interna, terra, né, os agentes internos, o que eles causam, o papel desses agentes, e hoje a gente vai concluir com os agentes externos do nosso planeta, certo? Para ilustrar nossa aula, aqui pegou logo uma imagem do nosso material. Como vocês podem ver, né, a imagem que representa uma das formas de relevo, né, o trabalho dos agentes nessa forma de relevo, e aí é o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Então, achei muito interessante essa imagem, né, porque trata do nosso estado, e a gente vai trabalhar justamente esses agentes, como eles modificam o nosso relevo e qual o papel desses agentes, né, no planeta. Vamos lá? Então, as atividades que vocês farão após a aula serão no livro, hoje, atividades do livro, páginas 31, 35 e 36. Façam as atividades direitinho, mande as respostas para a plataforma, que em seguida a tia vai colocar o gabarito, certo? Os objetivos serão conhecer os diferentes tipos de intemperismo e seu papel na transformação das rochas e na formação do solo. Então, vamos estudar como essas rochas são transformadas e como o solo é formado também, tem um papel fundamental para a compreensão dos agentes externos. Compreender a ação do processo erosivo na formação do relevo e do solo também. Os principais agentes externos são a água, o vento e as geleiras, além dos vegetais e animais, incluindo-se as atividades humanas. Esses agentes desgastam a superfície por meio de dois processos, que é o que vamos estudar hoje: o intemperismo e a erosão. Na seção Saiba Mais do nosso material, né, a abertura dos agentes externos, que eu pegou a mesma página aí, para vocês entender o solo e os agentes externos do relevo. O que tem a ver, Pia, o solo com os agentes? Então, vamos descobrir qual é a relação. Nos primeiros momentos da sua existência, relembrando, a litosfera era formada apenas por quem? Pelas rochas magmáticas. Por quê? Porque o magma do interior do planeta, as rochas magmáticas constituíam grandes planaltos que foram se desgastando, desintegrando-se, fragmentando-se, compondo as primeiras porções da Terra e a areia do planeta. Então, como surgiu a areia que hoje ocupa partes do nosso planeta? Foi justamente dessa ação, desse desgaste dos planaltos, foi se retirando as partículas e sedimentos e formando a parte de areia que temos hoje, certo? Bilhões de anos mais tarde, essas porções serviram de suporte à vida das bactérias e dos vegetais, dando origem aos primeiros tipos de solo. Foi assim que surgiu os primeiros tipos de solos, certo? Em sua maior parte, o solo é formado por minerais provenientes de rochas preexistentes, combinados com a matéria orgânica que vem dos seres vivos. Os elementos inorgânicos que se compõem o solo são gerados nos processos de erosão e intemperismo, os dois processos que vamos estudar hoje, das rochas. Já os elementos orgânicos vêm de quê?
vem da decomposição de vegetais e animais. Então, repito, o solo, os elementos inorgânicos que compõem o solo são gerados dos processos de erosão e de intemperismo, né? Já os elementos orgânicos vêm da decomposição de vegetais e animais, certo? Assim, o solo é constituído pela camada superficial de terra e por restos orgânicos, sendo formado basicamente pela ação dos agentes externos sobre o relevo do planeta, ok? O que é intemperismo? Processo que promove alteração nas rochas, decompondo-as e desagregando-as. Existem basicamente dois tipos de intemperismo: o intemperismo físico ou mecânico, como alguns chamam, e o intemperismo químico. Vamos conhecer cada um deles? Vamos lá. Intemperismo físico e mecânico. Vamos lá. O que é? É a fragmentação da rocha em blocos ou pedaços menores. Esse é o intemperismo físico. Fragmentação, a quebra, a ruptura da rocha, certo? Como ele ocorre? É causado tanto por a ação do impacto com outras rochas, quanto durante o transporte de material pela água, principalmente em rios de planalto. Nós sabemos que os rios de planalto são rios com água que tem uma grande velocidade, né? Essa água ela tem uma velocidade por onde ela passa, com essa força, com essa velocidade, certo? Ela pode transportar, carregar esse material, principalmente em rios de planalto, repito, por conta da velocidade com que a água passa nesse rio. Os rios, eles podem movimentar grandes blocos de rocha, que vão se fragmentando em blocos menores em razão das colisões. Ou seja, a água carrega aqueles pedaços vão batendo um no outro e ali vai fazendo com que eles se fragmentem e se tornem pedaços menores, certo? Outro elemento é a variação de temperatura, que também causa o intemperismo físico. É a outra maneira de ocorrer esse intemperismo, em grandes blocos rochosos. Como? Durante o dia, os blocos são aquecidos pela ação do sol e dilatam-se, né? Aumentam, crescem. Quando chega a noite ou a chuva também, as temperaturas tendem a cair e cai rapidamente. Ou seja, estava quente, né? Esse bloco estava aquecido e de repente ele resfria. A temperatura caiu. O que é que vai acontecer? O processo diário do resfriamento e a rápida contração fazem com que ao longo do tempo apareçam fraturas no bloco, o qual vai se fragmentando. Gente, de novo eu repito para vocês, são ações que acontecem com o tempo, né, de forma lenta, de acordo com o passar do tempo. Não é que eu vi a rocha hoje e amanhã aquela rocha já está quebrada, foi a variação da temperatura, foi o transporte daquela rocha no rio que já a quebrou. É assim? Não ocorre dessa forma. Tia sempre fala que esses processos da natureza, eles ocorrem de forma lenta. Então, com o passar do tempo e com esse movimento sendo repetido, a rocha se aquece e resfria, aquece e resfria. Então, com todo esse movimento, essa dinâmica da natureza, vai aparecer as fraturas e os blocos vão acabar se rompendo, se quebrando. Esse é o intemperismo físico. E o intemperismo químico, como é que ele acontece?
vamos primeiro saber o que é. É o processo de decomposição ou dissolução dos minerais que compõem a rocha. Como isso vai acontecer? Por meio de várias reações químicas, geralmente sob a ação da água, o elemento fundamental nesse processo. Então, em regiões com climas mais quentes, a intensidade desse intemperismo é maior, em razão do aumento da velocidade das reações. No mar, a ação da água sobre as rochas litorâneas é outro caso bem comum do intemperismo químico. Como assim? De ação da água? Sim, há movimento que a água faz no mar, ela leva e traz aquelas ondas, né? A água vai, bate, volta. Então, essa é uma ação, né, de intemperismo químico. O intemperismo e os seres vivos. O intemperismo químico e físico se reforçam mutuamente, ou seja, um facilita a ocorrência do outro. Ambos podem ser acelerados pela ação dos seres vivos, vegetais ou animais. Como? Plantas podem nascer em fraturas da rocha. Alguns animais cavam o solo, que possibilita maior quantidade de água chegue até a rocha impermeável, a rocha matriz, né? E assim por diante. Então, a ação das plantas e dos animais fazem com que ocorra também esse intemperismo, seja ele químico ou físico. A planta, tia, pode nascer na rocha? Sim, vocês já observaram, já deve ter observado alguma rocha com aquelas plantinhas lá entre aquelas quebras, aquelas fraturas? Ali foi a ação do intemperismo. A planta nasceu porque ela encontrou ali aquela fratura, né? E naquela fratura todas as condições para ela se desenvolver. E aí ela nasceu e vai crescendo, e à medida que suas raízes vão aumentando, aquela fratura também vai aumentando, ela vai se enlarguecendo. Por quê? Porque a raiz vai forçando aquela ruptura. De repente era uma quebra pequena, mas com o passar do tempo, a plantinha vai crescendo na rocha e aquela fratura vai aumentando, certo? E eu tenho no livro, né, no nosso livro, exemplos que vocês vão usar na atividade para classificar os tipos de intemperismo. Vamos lá. Essa primeira imagem que tem na apostila de vocês, vocês vão classificar como intemperismo químico ou intemperismo físico. O que é que está ocorrendo nessa imagem? Né? Que é um rio, a gente está vendo a presença da água, as rochas que vão descendo no rio com a velocidade da água. Então tia falou no slide. Quando a água, principalmente em rios de planalto, quando isso ocorre, as rochas vão descendo, elas vão rolando e havendo as colisões, vão batendo uma nas outras, certo? Tudo isso ocorrendo com o movimento, a velocidade da água. Aí vocês vão colocar aí na atividade se é o intemperismo físico ou químico. Na segunda imagem eu tenho uma rocha e essa rocha está desgastada. Percebemos claramente que alguns sedimentos, partículazinhas dessa rocha já foram retiradas. Quem fez isso? Qual é o tipo de intemperismo representado nessa rocha? Gente, eu trouxe também uma rocha. Como vocês sabem, se a gente estivesse na sala de aula presencial, vocês iam pegar essa rocha, manuseá-la, passar para o colega, iam me falar da textura dessa rocha e iam me dizer qual é o intemperismo presente nela. Ela já foi encontrada na natureza
desse tamanho, mas ela se formou nesse tamanho, com essa textura aqui, né? Então, tia está mostrando como se fosse vocês que estivessem tendo contato com a rocha. Porque eu sei que vocês já tiveram contato aí com várias rochas. Ó, quando tia faz isso na rocha, ela está se desmanchando. Porque aí de casa vocês não percebem as partículas, mas as partículas estão caindo aqui na mesa de tia, certo? São partículas bem pequenininhas, né? Tia tentou representar essa rocha que está aí no livro, vocês, e que seja parecida, né, com essa questão do intemperismo. Ó, tia passa a mão na rocha e sai os pedacinhos, como eu falei, os sedimentos. Então, só para a gente relembrar, lá no início dos slides, tia disse que foi esse processo que deu origem à areia que existe no nosso planeta. Não foram as pessoas que fizeram isso na rocha, mas foram os agentes, retirando cada partículazinha da rocha, como eu estou fazendo aqui, e foram formando, né, a areia que contém o nosso planeta. Interessante, né? Então, vamos lá. A outra imagem que vocês têm no livro, vocês também vão classificar esse intemperismo se tem a presença das ações humanas, intemperismo físico ou químico. E a quarta imagem. No livro a gente tem mais duas imagens, mas tio pegou essas para conversar um pouquinho com vocês, certo? Eu sei que dá para resolver a atividade. Vamos lá. O outro elemento faz parte dos agentes externos é a erosão. O que é erosão? Vamos lá, entendemos por erosão conjunto de processos que desgastam e transportam o solo e a rocha. Por quem? Realizado por os agentes como a chuva, os rios, os ventos, os mares, as geleiras, entre outros. Então, para conversar na nossa aula de hoje, né, enumeramos aí os 5 principais e vamos lá, descrição de cada um. Primeira, a erosão pluvial, causada pela água das chuvas. Em áreas áridas ou semiáridas, esses processos são menos intensos. Onde o clima é úmido, ocorre de forma mais expressiva, pois as chuvas tendem a desgastar rapidamente as rochas. Como assim, tia? Em áreas áridas ou semiáridas, esse processo é menos intenso? Sim, porque chove menos. Como ele disse, onde o clima é úmido e tem uma variação de chuva maior, esse processo é mais intenso, porque a chuva vai desgastar rapidamente essas rochas. Existem problemas causados por essa erosão? Sim. Né? Essa erosão ela é responsável por problemas na agricultura. A grande quantidade do solo é carregada pelas águas, além de a chuva ser uma das responsáveis pelas ravinas ou vossorocas. Nós temos aí a seção Saiba Mais, da página 32 de vocês, que vai tratar justamente dessa questão, a questão das ravinas ou vossorocas, né? Que é esse tipo de problema que acontece na agricultura. Então, muita chuva, muita água, e essa água vai passando e vai carregando esse solo. E aí vai gerar, né, esses problemas. As ravinas, como vocês têm na página de vocês, são buracos, né? As vossorocas também são chamadas de bossorocas, em algumas partes, em certos locais, e podem alcançar profundidades de vários metros, dezenas de metros, e extensões de centenas de metros também. Trata-se basicamente de uma ravina ou de grandes dimensões. Então, o tipo de solo, a remoção da cobertura vegetal, a atividade agropecuária urbana praticada
e a declividade da área são alguns fatores que estão associados à ocorrência de ravinas e vossorocas. O solo começa a ficar esburacado, né? O solo é carregado pela água da chuva e vão se formando esses buracos. Por isso que é um problema para a agricultura. Como é que eu vou cultivar, como eu vou plantar nesse solo que agora está com esse problema, estragado, né? E para reduzir esse problema, o que pode ser feito para evitar, para evitar, não digo, mas digo para reduzir, né, esses problemas que são causados com essa água da chuva que carrega o solo. Então, um deles é a curva de nível. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou plantar seguindo as linhas da mesma altitude que retém a água. Isso vai impossibilitar que este solo seja transportado das áreas mais altas para as mais baixas. Quando eu faço esse plantio em curva de nível, eu estou obedecendo o terreno, o relevo do terreno. Então, eu não estou transformando aquele solo para poder plantar. Eu estou seguindo aquela forma que ele já tem. Então, isso vai fazer com que a chuva venha, a água vai cair no solo com a mesma intensidade, mas ela não vai carregar todas as partes do solo. Por quê? Porque o meu plantio, ele está obedecendo o formato do solo e vai diminuir a velocidade dessa água. Então, ela pode até carregar a parte do solo, mas não com tanta intensidade, né, de causar as vossorocas ou as ravinas. A outra forma é o plantio direto. Nesse caso, a terra não precisa ser arada para ter uma nova plantação, para receber um novo cultivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou plantar em cima daquele resto de cultura anterior, de cultivo anterior. Por quê? Porque assim eu não preciso revolver, eu não preciso revirar o solo para fazer um novo cultivo. E aquele resto que já está lá vai servir de proteção para o solo. Então, a chuva vai vir novamente, ela vai bater com intensidade no solo, mas ela não vai carregar todas as partes do solo como se ele tivesse arado. Por quê? Porque o resto da minha plantação anterior está fazendo uma camada protetora naquele solo. E aí a chuva, a água vai bater no solo e vai diminuir o seu impacto, né? Vai ser absorvida pelo solo, sem causar os problemas de remoção do solo, de carregar aquele solo, certo? E a terceira técnica é o terraceamento. Ele é realizado por meio da construção de terraço, que controla o volume com que as águas das chuvas escoam. Então, as pessoas tendem a construir esses terraços naquela parte onde elas sabem que a chuva vai carregar o solo. Então, eles constroem os terraços, que também vai funcionar como um controle do volume das águas, certo? Eu tenho a imagem da página 32, né? Plantação de café em curvas de nível, a primeira técnica citada aí, né? Observem o terreno, vamos ver aqui, ó, esse solo, ele tem partes mais baixas, partes mais altas. Então, o que aconteceu aqui nesse solo? Ele foi plantado obedecendo justamente o formato, como eu falei. Ele obedece o formato do terreno para que a água das chuvas não vá causar tanto impacto e saia carregando as partes mais altas para as partes mais baixas. E aqui não vai acontecer, né, o transporte do solo. Pode acontecer, mas uma intensidade menor. Por quê? Porque a plantação,
Na curva de nível, está respeitando o formato do terreno e diminuindo a velocidade da água. Mesmo assim, a água vai cair nas partes mais altas, vai descer para as partes mais baixas, mas numa velocidade menor, porque a plantação vai diminuir essa velocidade, certo? Segundo tipo de erosão, erosão fluvial, realizado pelas águas dos rios. Os sedimentos são transportados pelo caminho que os rios percorrem. Durante esse trajeto, o rio atua desgastando a superfície por onde ele passa. Então, imagine o rio, que todos os dias aquela água passa pelo mesmo caminho, certo? Então, esse trajeto que a água realiza, esse caminho que ela percorre, vai desgastando as partes desse rio. Isso é uma erosão fluvial. Um exemplo bem claro são os cânions. Cânions são vales profundos que apresentam paredões abruptos, íngremes, né? O mais famoso é o Grand Canyon, localizado nos Estados Unidos, e ele é formado pela ação do Rio Colorado. Então, Rio Colorado, Rio dos Estados Unidos, é um belo exemplo de erosão fluvial. Eu tenho aí a imagem do nosso material, né? Estado da Arizona, Estados Unidos, foto de 2015, onde o Grand Canyon é o desgaste feito pelo rio. Então, esse desgaste, o rio vai passando e vai desgastando essas paredes. Vejam que eu citei lá no exemplo, lá no slide, paredões, né? Esses paredões profundos aqui, o rio vai ficando lá embaixo. Estão vendo a altura aí? Então, são profundas gargantas formadas pelos paredões rochosos. Você observar aqui a imagem, né, dá para perceber que o rio já está ficando lá embaixo, de tanto trajeto realizado, a erosão foi cavando, né? E esses paredões rochosos aqui é o que formam um cânion, como eu já citei, certo? Erosão eólica, causada por quem? Pelos ventos. Quando a gente vê a palavra eólica, a gente vai lembrar de ventos. Ou seja, é o processo de desgaste, dessa vez, causado pelos ventos. Os ventos desgastam as rochas pelo movimento do ar atmosférico. Como isso ocorre? Nas porções inferiores, mais próximas ao solo, que a gente costuma chamar de base, a rocha sofre abrasão, o desgaste causado pelo atrito das partículas de areia que são lançadas pelo vento. Ou seja, a erosão eólica é maior na base da estrutura do que no topo. Como é isso, tia? Aquela rocha está lá e todo dia o vento vem, bate na rocha e vai retirando as partículas de areia. Então, é um movimento repetitivo, lento, como eu já falei, né, que vai modelando essa rocha. E aí, por que ela é mais forte na base, né, do que no topo? Porque é aqui na base da rocha que ela vai sofrer mais esse impacto, essa abrasão. O vento vai bater com mais força e as partículas de areia vão sendo jogadas nessa rocha e vai modelando ela, causando uma erosão eólica, certo? Por isso que em muitos formatos, quando vocês viajarem, né, para as praias principalmente, a gente costuma ver, né, os pontos turísticos no nosso estado mesmo, vários pontos turísticos belíssimos, e você olha para a rocha e ela tem um formato de um pássaro, parece uma estrela,
essa aqui parece com um animal, e aí você vai identificando esses formatos. Pronto, pois quando você observar uma rocha dessa, você vai lembrar que essa rocha, ela sofreu a erosão eólica, o trabalho do vento modelou essa rocha até ela ir ficando naquele formato. Repito, é uma ação lenta causada pela natureza, né? Os agentes externos que fazem esse trabalho. Interessante, não é? Observem essa rocha. Esse aqui é o Parque Nacional da Serra da Capivara, um ponto turístico belíssimo do nosso país, né? Uma natureza exuberante, né? A Serra da Capivara no Piauí. Uma das atrações turísticas desse parque é o sítio da Pedra Furada. Por que ele recebe esse nome? Já está dizendo, ó. Olha o formato da rocha. O que está acontecendo aqui? Gente, é como se alguém tivesse furado a rocha. Daí o nome, Pedra Furada. Quem furou essa rocha? Isso é um processo natural dos agentes externos da natureza. E aí ele recebe esse nome. Interessante, né? Pedra Furada. Então, ao observar essa rocha como um todo, a gente percebe, ó, várias partezinhas dela já desgastada, né? E aqui na base não dá para perceber muito por conta da vegetação, mas se um dia formos lá na Serra da Capivara, que eu tenho muita vontade de conhecer pessoalmente, quem sabe um dia a gente vai lá e a gente vai constatar essas informações. Gente, é uma coisa impressionante. Esses agentes, eles transformam aqui na base. Essa rocha já sofreu mais transformação do que aqui no topo. Repito, por conta da abrasão, as partículas de areia que são lançadas pelo vento. Belíssimo, não é? E a erosão marinha? Ela ocorre aonde? A ação do mar sobre as rochas costeiras. Nesse caso, a erosão marinha do mar. As formas que a costa assume têm relação com as forças que as grandes massas de ar exercem sobre ela. Então, as ondas também representam importantes agentes de erosão marinha nas areias costeiras. Quando elas colidem, batem com os paredões rochosos, chamados de falésias, pode ocorrer a erosão da base e o desmoronamento das porções mais elevadas. Tia, como assim? Ela vai derrubar as falésias? Sim. Esse movimento contínuo, todos os dias, né? A água vai batendo, aquelas ondas vêm e bate ali na rocha. Vem, bate e volta, bate e volta. Isso vai fazer com que essa rocha, com o tempo, vai ficando fraca, vai desgastando sua base e ela acaba desmoronando. O exemplo do nosso material, que é o desgaste de uma falésia pela erosão marinha. Muito interessante, gente. É a água do mar que faz isso? Sim. A erosão marinha pode causar o desmoronamento de uma falésia. Temos aqui, ó, a área de rocha do continente, aqui o mar, primeira imagem aí do material de vocês. Na segunda imagem é o mesmo local, só que com transformações. Que mudança ocorreu aqui da primeira para a segunda? Vamos analisar, né? Na primeira tinha esse paredão aqui, né, que eu posso dizer quase completo. Na segunda imagem ele já aparece desgastado. Quem fez isso? Quem foi lá que arrancou esse pedaço do paredão? Certo? Então foi o movimento da água do mar, batendo, voltando, batendo e voltando. Como eu disse, movimentos lentos, repetitivos, que na terceira imagem já vai estar desta forma.
que a mudança que ocorreu da primeira para a terceira. Repito, é o mesmo local, em momentos diferentes, certo? Então, aqui na terceira, ó, a gente já vê que a água invadiu esse espaço. Foi batendo, batendo e desmoronando a falésia. Interessante, né? O outro tipo é a erosão glacial. Glacial, vamos lembrar, gelo, geleiras. Então, as geleiras ou glaciares, como são chamadas, são os grandes blocos de gelo, formados nas porções mais elevadas do relevo. Costumam se deslocar lentamente para as porções mais baixas, muitas vezes em direção ao mar, onde ocorre o degelo, certo? Esses pedaços de gelo são deslocados. Quando eles chegam no mar, quando eles encontram com a água do mar, eles derretem, certo? No processo de deslocamento, em sua expansão ou em sua retração, costumam causar grande desgaste na superfície. Imagine, é um pedaço de gelo que sai das as porções mais elevadas e esse pedaço vai sendo transportado, vai sendo carregado até as porções mais baixas. Então, nesse caminho, nesse trajeto ali, pode causar um grande desgaste na superfície por onde eles passam. Quando entram em contato com o oceano, formando um braço de mar. E aí é o vale localizado na Noruega. O vale foi escavado inicialmente por um rio, depois alargado pela ação de uma geleira extinta, adquirindo o formato de um fiord. Então, fiord é esse formato aqui, ó, que ele adquire no final desse processo. Como ele disse, ele foi escavado inicialmente por um rio, depois ele foi alargado pela ação de quem? Pela ação da geleira, que passou por esse trajeto, certo? E depois desse alargamento, ele vai adquirir o formato de um fiord, certo? Vamos retomar aqui o que foi estudado hoje. Estudamos os agentes externos. Os agentes externos, né, se classificam em dois grupos, o intemperismo e a erosão. Intemperismo é o quê? Processo de desagregação dos minerais que formam as rochas. Ele pode ocorrer de forma intemperismo físico, intemperismo auxiliado pelos seres humanos, seres vivos, as ações animais e vegetais, e também pode ser classificado como intemperismo químico, ok? E a erosão? O que é erosão? Processo de desgaste causado pela porção externa da litosfera. E aí a gente estudou os tipos de erosão que aparecem no nosso material: pluvial, fluvial, eólica, marinha e glacial, certo? Gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades, tenham uma boa semana e até a próxima aula. Um cheiro em todos. Boa semana para todos nós. Tchau!